Muito boa noite a todos. Professor Herbert Rabelo, voltando aí com vocês com a disciplina agora de medidas elétricas, tá? Para quem não me conhece, eu sou Herbert, trabalho aí na escola já estamos em 2022, né? Então já vai fazer 12 anos nessa empresa vital aí. Eu estou nessa escola dando essas disciplinas, então vai dar certo, tá, gente? Vai ser bem interessante, a disciplina é bem bacana. Tem muita visualização, tem coisas bem interessantes, e assim como a disciplina de instalações elétricas, vai ter também prática presencial, tá? Também vai ter prática presencial. Vamos só negociar aqui no decorrer da disciplina como é que vai ficar, se vai precisar, na verdade, de divisão de turma, né? Porque lá no laboratório de eletrônica, se eu não me engano, dá para fazer 3 por bancada, mas vamos deixar aí 2 por bancada, dá para fazer 20 alunos por dia de prática, né? Só hoje aqui já são 25, então vamos ver aí, né, como é que vai ficar na parte das práticas. Mas eu vou entrando em contato com vocês, aquele grupo lá, vou botar mais uma barrazinha, começou com digital, aí virou instalações e agora vai virar medidas elétricas, tá? Então, eu sou engenheiro eletricista e estamos aí nessa empreitada aí dessa disciplina, beleza? Uma breve introduçãozinha sobre medição, tá? Então, medir, gente, é comparar uma grandeza com outra que é um padrão, tá? Então, por exemplo, eu tenho um padrão de 1 metro. Eu quero fazer uma medição, eu vou comparar com base nesse padrão de 1 metro. Obviamente, em algum lugar, eu vou ter que ter esse padrão bem definido, né? Teve até uma época dessa daí que 1 quilo, que é o padrão do quilo, que era, eu não me lembro agora o que era, já passou até uns 5 anos já, o quilo virou 999,9995 gramas, né? O quilo baixou um pouquinho porque o padrão dele também teve uma diminuição do peso, tá? Mas a gente não vai estar trabalhando com medições de grandezas físicas que não sejam elétricas. Então, a gente vai conhecer aqui a grande variedade de instrumentos, tanto digital como analógico. Analógico é mais para questão de história mesmo, porque praticamente nada mais é analógico, né? Você chega aí em qualquer subestação, chega em qualquer automação, é tudo no digital e tudo online, tudo na internet das coisas. No seu celular, você já sabe o que é que está acontecendo, né? Inclusive, um dos canais que eu acompanho do YouTube, que é o da Engerhal, recomendo demais. Você se inscreva no canal dele, muito bom, tá? De instalações. Tem um disjuntor, que esse disjuntor, além de atuar, né, como proteção de curto-circuito e sobrecarga, ele informa as medições de corrente que passa no circuito. Ó. Ou seja, ele está indicando quanto é que está passando no circuito e manda para o celular. Olha aí, coisa bacana. Então, temos aí já medições aí que já vão direto para a palma da nossa mão para a gente tomar as atitudes que for necessárias, tá? Então, Ei, professor, oi. o senhor falou da Engeral, eu me inscrevi também no canal deles para acompanhar. Também Muito lá. bom. Vale a pena, viu? Ele tem também tem um Engerral Renováveis, tá? Muito E tem bacana. industrial também, o curso de industrial é muito legal. Bom, tem um canal para parte da eletrônica, eu recomendo esse aqui, o WR Kits, tá? Esse canalzinho aqui é do Wagner Rambo, né? É o nome dele, né? Wagner Rambo. Então, esse Wagner Rambo aqui, ele fez o canal dele para vender kit de eletrônica. Ensinaria a fazer um circuito e venderia um kit para a galera comprar e montar em casa, né? Faça você mesmo. Só que o cara explica tão bem, bicho, que o canal dele é muito bom de eletrônica. Ele faz a teoria, faz a simulação e faz a prática. É o WR Kits. Muito bom também, tá? Esses 2 canais aí. O WR Kits eu fico olhando, né? Quando eu tinha mais tempo de assistir. Eu ficava procurando se ele falaria algo errado, esquecer alguma coisa, mas o cara não erra, não.
Wagner não erra, não. Muito bom. Também tem o Sala da Elétrica, né? Do Everton Moraes, também muito bom. Então, tem vários canais aí bons do YouTube, tá? Ok. Então, aqui, embaixo aqui nessa figura, nós temos aqui alguns instrumentos, tá? Todos eles aqui são multímetros. Todos eles fazem multimedições, tá? Então, eles vão medir tensão, corrente, isso aqui mede até a temperatura na câmera termovisora, né? Então, esse aqui deve medir também capacitor, enfim, todos eles aqui são multímetros ou multitestes. Mas antes de a gente chegar neles aqui, a gente vai primeiro pontuar em cada um dos instrumentos que compõem um multímetro, né? O nome diz multi, são vários, e metro de várias medições. Então, eles medem várias grandezas, tá? E cada uma tem sua particularidade, né? Então, aqui nós temos já um multímetrozinho digital, ó, que está na escala, eu sei que está um pouquinho ruim, mas está na escala de tensão aqui. Pegou uma bateria de 9 volts, botou o positivo no vermelho, botou o negativo no preto, ó, e lá leu 8,75. Então, tá bom aí dentro da tolerância, tá aceitável aí esse valor aqui de tensão, tá? Ok, então, esse mesmo instrumento, ele poderia medir corrente, poderia medir resistência, né? Esse mesmo instrumento aqui, ó, tá? Então, a gente vai conversando no decorrer da disciplina, a gente vai conhecendo aí a grande quantidade de instrumentos aí, beleza? Então, antes de mais nada, vamos relembrar as grandezas elétricas, tá? Então, relembrando aqui, ó, tensão. Tensão é a diferença de potencial. É como se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, o que é o potencial? O potencial, gente, é a diferença entre positivos e negativos. Ou seja, carga elétrica mesmo. Então, por exemplo, nesse potencial aqui eu tenho vários mais aqui e poucos menos. A grande maioria é de carga positiva. Aqui é carga, a grande maioria é carga negativa. Então, esses dois pontos aqui, eles têm potenciais elétricos diferentes. Sabendo que um positivo anula o negativo, o que é que iria ficar aqui, ó? Então, por exemplo, esses dois negativos aqui, eu errei a setinha, esses dois negativos aqui iriam anular esses dois positivos. Sobraram, então, quantos positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou 7 positivos. Então, esse lado aqui tem um potencial de 7 positivo. Tá? 7 positivo. Ou seja, nele, a gente não fala que tem próton demais, não. Nele falta elétron. Esse 7 mais aqui indica que faltam 7 elétrons nele. Ah, não coloquei os mais desse lado aqui, né? Pronto. Então, aqui no outro lado, nós temos 4 positivos que vão, por sua vez, anular 4 negativos. Ok? Aí sobraram quantos negativos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram 10, ó. Então, aqui nós temos um potencial de 10 negativo. Então, esse falta 7 elétrons. Nesse sobra 10 elétrons. Então, são potenciais diferentes. Entre eles existe aí uma diferença de potencial, tá? Obviamente, a gente não consegue transmitir os elétrons de um lado para o outro porque não tem caminho, né? É o que a gente chama de circuito aberto. Mas tem a tensão. É esse ponto que eu quero chegar, tá? Tensão. Quanto maior a diferença de potencial, ou seja, se aqui tiver mais negativos ainda, então imagine que agora aqui tem 20, 30 negativos. Então aumentei aí o potencial negativo. Então a vontade desses elétrons saírem daqui, que está com excesso de elétrons, e irem para onde está com falta de elétrons, aumenta. Então a tensão praticamente é a vontade dos elétrons eles têm de se recombinar com seus prótons. Uma reação da natureza que tudo tende ao equilíbrio. E o equilíbrio é que cada negativo tem o seu positivo. Então, temos aí essa definição básica de tensão e ela é medida em volt. Para a gente não contar
elétron por elétron, carga elementar, Coulomb, etc., a gente vai chamar logo ela de volt. Então, tensão é a grandeza, tá? E a unidade de medida é volt. Então, não confundir, tá, gente? Tensão é a grandeza elétrica. Volt é a unidade de medida. Não confundir unidade de medida com tensão. E nem fazer aqueles neologismos, né, que a gente chama de neologismo, mas é uma cultura americanizada. Por quê? Porque em inglês, tensão é voltage, tá? Aí alguns acabam chamando a tensão em português de voltagem, né? Então, voltagem não é um termo técnico, beleza? O termo correto seria tensão ou diferença de potencial. E essa diferença de potencial é sempre entre dois pontos, tá? Eu posso ter um potencial, aqui tem um potencial de 7 positivo, no outro lado tem um potencial, por exemplo, de 30 negativo, mas tem um potencial. O potencial não é a tensão. A tensão é a diferença de potencial. É sempre de um ponto para outro. De um positivo, de um polo positivo de uma bateria, para um polo negativo de uma bateria. De uma fase para o neutro, de uma fase para outra fase, de uma fase para o terra. Então, tensão é sempre a diferença de potencial. Tá? Tem que ter dois potenciais aí, a gente tem que ter atenção. Então, evitem, se policiem e evitem usar esse termo aqui, que é o voltagem, beleza? Esse termo, ele não é um termo técnico. O professor, ele está no dicionário, beleza, ele está no dicionário, mas é só para os leigos mesmo. Tá? A pessoa que já tem um nível técnico, ela vai se policiar e vai chamar de tensão. Ah, professor, mas lá no trabalho tem um eletricista antigão, tem um engenheiro antigão, que chama de voltagem. Beleza. Deixa ele falar voltagem. Você vai falar tensão. Tá? Esquece essa palavrinha aí, voltagem, que não é um termo técnico. Não sei se eu já conversei com vocês sobre isso, né? Mas se a brincadeira pega, por exemplo, quando a gente vai medir capacitor, né? Capacitor, a grandeza é capacitância, que está relacionada à quantidade de carga, de energia que o capacitor consegue armazenar. Vocês provavelmente devem estar vendo isso aí em eletrônica, tá? E a capacitância, ela é medida em Faraday. Ou simplesmente Faraday. Faraday é a maneira mais... que tem mais intimidade, né? O Faraday. Aí já pensou se a moda pega, né? Como assim se a moda pega? Bem, quando era volt, eu chamei voltagem. E quando é Faraday? Ah, então já que eu posso falar voltagem, então a minha moda vai pegar e ficar faradagem. Eita. É um estranho, não? Ei, qual é a faradagem do capacitor aí? Achei que um negócio meio estranho. Mas evitem vocês de falar. Eu também não corrijo se alguém falar voltagem, se alguém falar amperagem, eu também não corrijo, porque eu fui habituado assim, tá? Mas eu me policio para não falar voltagem e nem amperagem, tá? E vocês também evitem de falar isso, porque nem todo mundo tem a minha mentalidade. Tem gente que quer estar sempre um patamar acima, né? Aí na hora que você vai falar voltagem, o cara, ei, macho, é tensão. Leva um cara, uma besteira dessa, né? Então, para evitar a fadiga, vamos pegar aí o termo técnico, tá? Que é tensão. Professor, aí tem alguma norma que fala sobre esses termos técnicos? Tem o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia. Você pode ir lá e vai estar lá os termos aí técnicos para vocês utilizarem, tá? Ok, então, não chama voltagem. Se falar voltagem, eu entendo, eu não corrijo, mas evitem, tá? De falar voltagem para uma galera aí que tem gente que é chata, tá? Aí quer corrigir, perdeu o ponto que falou voltagem. Então, vamos se policiar, tá? Vamos se policiar.
Aí já pensou se a moda pega, né, desse voltagem aí? Potência é medida, gente, em watt. Ou watt, né? Ou watt ou watts, né? Já viu isso aqui, né? Watt, VA, já vi lá em predial. Ou watt ou watts. Então, aí já pensou você perguntar, ei, qual é a wattagem aí do motor? Qual é a wattagem do motor, bicho? Certo não seria qual é a potência do motor, não? Então, vamos evitar aí de botar, transformar a unidade de medida em grandeza. Tá? Grandeza é o fenômeno em si, e a unidade de medida é como eu vou medir isso. Tá? Então, o fenômeno que ocorre é, existe uma vontade do elétron recombinar com os prótons. Essa vontade a gente chama de tensão. E ela é medida em volts. Tá? Também, gente, não confundir volt com watt. Já vi muita gente, já vi até engenheiro trocar volt com watt. Tá? Não confundir. Porque na hora de falar, às vezes é tão parecido, né? Volt e watt, que a gente acaba trocando. Mas tome cuidado que volt não é igual a watt. Volt é a unidade de tensão, né? E watt é a unidade de potência. Beleza? Ok. Então, tensão é a diferença de potencial e a corrente elétrica. O que seria a corrente elétrica? Assim, esse Vzinho aqui é de volts. Tensão é de volts, tá? Professor, que mandala é essa daí que você colocou aí na direita, né? Essa mandalazinha aqui é as equações que mesclam as quatro grandezas elétricas da corrente contínua, né? Que é a potência, tensão, corrente e resistência. Por que o senhor falou corrente contínua? E quando a gente vai para a alternada, são três potências: ativa, reativa e aparente. Quando a gente vai para a alternada, a resistência se divide em três. Tem a resistência, a reatância e a impedância. Então, somente potência, resistência, tensão e corrente, essa mandala aí, ela é mais aplicada em corrente contínua. Não é que eu não posso aplicar em alternada, não. Em algumas situações, sim, eu posso aplicar alternada. Para quem não lembra, eu posso aplicar essa mandala alternada quando o fator de potência for igual a 1. Ou seja, quando o fator de potência for igual a 1, que é circuitos resistivos, né? Lâmpada incandescente, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, todos esses aqui têm um fator de potência igual a 1, então eu poderia aqui aplicar essa mandala. Mas vamos voltar aqui para o foco aqui, ó. Tensão, volt, beleza, é a diferença de potencial. Vontade dos elétrons se recombinarem com os prótons. Professor, a gente já viu isso lá em eletricidade básica, já viu em eletrônica. Cara, porque tem que saber. De tanta gente repetir essa informação, vocês acabam absorvendo, né? A gente acaba memorizando. Então, sim, eu vou repetir tudo de novo, tá? Então, corrente. Gente, é muito simples. A gente vai botar a corrente junto com a resistência. Uma maneira muito simples de colocar corrente e resistência, né? Não sei se vocês já mostrei isso aqui para vocês, é botar aqui o princípio de vasos comunicantes. Imagina aí que eu tenho dois vasos comunicantes aqui, ó. Só apagar esse primeiro aqui, fazer um menorzinho. Ou seja, o que são os vasos comunicantes? São dois vasos que lá pelo fundo dele, ou em algum lugar deles, eles se conectam, tá? Só abrir aqui o espaço entre eles aqui. Ok, então, do lado esquerdo a gente vai encher, por exemplo, de água. Beleza. Aí do lado direito, o que é que vai acontecer? Porque assim, ó, do jeito que está aqui, qual é a tendência? A tendência é a água que está aqui do lado esquerdo ficar na mesma altura com a água do lado direito. Esse é o princípio dos vasos comunicantes. Porém, eu instalei aqui nesse lado direito, instalei um motor. O que é que esse motor vai fazer?
vai bombear a água que está aqui do lado direito para o lado esquerdo. Então, essa é a missão do motor. Ele vai bombear a água de volta para cá, fazendo meio que um ciclo sem fim. Tá? E esse motor, ele recolhe a vazão aqui. Ele sabe quanto é a vazão aqui. E a vazão que ele manda vai ser igual à vazão daqui. Então, com isso na cabeça de vocês, ó, o que é que vai acontecer? Vai ter uma vazão. O que é vazão? Então, vazão é um vaso grande, né, que a gente bota planta, é um vazão. Nesse caso, não. Nesse caso, vazão é a quantidade de fluido, no caso, água, que passa em uma determinada área. Essa área vai ser essa tubulação aqui. A minha tubulação de referência vai ser essa daqui, ó. Beleza? Então, nessa área aqui, vai passar uma quantidade de litros, que é volume, né? Em um determinado tempo. Então, vamos supor que nesse instante está passando aqui, por exemplo, 5 litros por minuto. Isso é uma vazão. Ok. Só vai existir vazão porque tem a diferença de altura. Então, lembrando de lá, eu acho que já falei com vocês sobre isso aqui lá nas instalações. Então, ó, essa diferença de altura, com a ajuda da gravidade, vai empurrar a água para cá, com uma certa vazão, que nesse instante essa vazão é 5 litros por minuto. Ok? Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que os dois... Eu desligo o motor. Desliguei o motor. E os dois vasos estão no mesmo nível, mais ou menos aqui no mesmo nível. Então, ó, não tem diferença de altura. Então, não vai haver vazão. É nesse mesmo conceito que vai trabalhar tensão, corrente e resistência. Tensão, diferença de potencial. Aqui, a tensão, no caso, a vazão depende da diferença de altura. Então, você vai relacionar a tensão com a diferença de altura. Se, por exemplo, se essa caixa d'água aqui da esquerda tivesse uma altura, sei lá, de 100 metros de altura, então a vazão com certeza seria maior. Poderia até estourar aqui os canos, né? A tubulação. Beleza? Então, essa diferença de altura que faz com que a água saia de um lado e vá para o outro. Isso na elétrica é a tensão. A vontade dos elétrons se recombinarem com os prótons, tá? Agora, quanto de água que passa por aqui? Quanto é a vazão? No caso aqui, a vazão é 5 litros por minuto. Isso aí seria uma analogia com a corrente. Quantos amperes passam aqui? 5 amperes. Beleza? Agora, só vai passar amperes porque tem aqui um caminho. Se eu simplesmente chegar aqui com a torneira e fechar aqui, vedei aqui e não passa mais água. Se não passa mais água, a vazão é zero. Então, não tem corrente. Para que tenha corrente elétrica, tem que ter um circuito fechado. Sem circuito, não tem corrente. Beleza? Então, a corrente depende da tensão. Tá? E a resistência entra onde? A resistência entraria aqui, por exemplo. Ó. Vamos supor que eu vim aqui nessa tubulação e coloquei aqui um esbarro bem aqui. Ó. Eu aumentei a dificuldade à passagem de água. O que acontece com a vazão? Diminui. Professor, a pressão aumenta. De fato, a pressão aumenta, né? Se fosse, por exemplo, eu quisesse, sei lá, atirar água lá longe, seria melhor pensar com esse diâmetro aqui, tá? Mas não, a vazão em si diminui. Então, não vai passar mais litros por minuto, vai passar menos litros por minuto. Então, aí é que entra a resistência. Beleza? Então, quanto maior a resistência, menor será a corrente elétrica. Beleza? Então, vindo aqui para a definição, a corrente elétrica se resume em a passagem das cargas elétricas. Tá? Gente, só que elas não vão ordenadazinha de mão dada, não, tá? É um fluxo meio que caótico lá, beleza? Então, os negativos com negativo não quer chegar nem perto do outro. Negativo com negativo já se repele, mas a tensão é tão grande que empurra todo mundo de uma vez. Beleza? Então, e a resistência seria essa dificuldade.
Então, tensão, volt, corrente, ampere e resistência, ohm. Volt, volt. Professor, eu sempre confundo essas aí, professor. Então, agora é a hora de não querer confundir mais, tá? Volt, ampere e o ohm. Beleza aí? Beleza. Ah, professor, isso é muito básico. Então, relaxa que ainda vai chegar na parte boa. Você vai chegar na parte mais complicadinha. Mas, como eu falei antes, geralmente essa disciplina é assim que a gente termina a eletricidade e eletromagnetismo. Mas você já viu, foi predial, né? Então, você já está com as expectativas mais altas, né? Mas, vamos lá. Quando eu chego aqui na parte de potência, eu coloquei 3 potências diferentes. Se eu trabalhar com corrente contínua, basicamente eu vou ter só a primeira. Mas vocês são da eletrotécnica. A grande maioria da atuação de vocês vai ser na alternada. Só qual é a diferença de contínua para alternada? Contínua, sentido único, né? A corrente só vai. A tensão só manda em um sentido. A alternada não. A alternada vai e volta. Quem memorizou aí, escreve aí no chat aí. Quem memorizou quanto é a frequência da corrente alternada no Brasil? Quantas vezes por segundo ela vai e volta aqui no Brasil? Quem lembra aí? 60. Beleza, 60 vezes, né? Que é a frequência, né? Que é lá embaixo ali, ela é medida em Hertz. Olha o nome bonito, né? Hertz. Né? Brincando de ônibus, né? Hertz. E imagina aí, gente, nesse Hertz, se aquela moda lá do voltagem pega aqui, né? Qual é a hertzagem? O cara tá trabalhando aí com um gerador, né? O cara trabalha no shopping center, por exemplo, porque quando chega no horário de ponta, eles já vão um pouquinho antes do horário de ponta, que é o horário que a energia é mais cara para eles, tá? Não é para todo mundo, não, só para quem é do grupo A, que é o de alta tensão. Aí quando chega numa certa hora, vai entrar o gerador e vai saindo devagarzinho a Eno, né? A concessionária. Então, aí o cara, vamos checar aí a hertagem, você tá 60, né? É um pouco estranho. Eu exagero para vocês evitarem de falar, principalmente uma amperagem, cara. Uma amperagem é que é o mais comum. Então, depois de passar por medidas, esquece voltagem, esquece amperagem, esquece faradagem, esquece wattagem, esquece hertzagem, né? Esquece essas agens aí, beleza? Ok, mas quando eu venho para potência, tem 3. Ativa, reativa e aparente. E cada uma delas tem uma unidade de medida. E por incrível que pareça, cada uma delas tem um medidor. Existe um medidor de ativa, existe um medidor de reativa e existe um medidor de aparente. O aparente é mais fácil, que é só tensão e corrente. Geralmente não tem de aparente. Geralmente só tem de ativo e reativo. E até os nomes dos medidores é um pouco engraçado, né? Porque, por exemplo, ó, tensão. Tensão é volt, né? Então, o nome do instrumento que mede o volt é o voltímetro. Ah, beleza. Voltímetro. Show de bola. E o ampere? Corrente é ampere. Então, quem mede a corrente é o amperímetro. Exato. O perímetro que mede corrente. E a resistência é o ohm, né? Então, seria o ohmímetro. O ohmímetro, ele mede a resistência. Inclusive, quando a gente chegar na parte do ohmímetro, vão ter vários ohmímetros, tá? Inclusive, já estudamos até um que foi o terrômetro. O terrômetro, ele é um ohmímetro especial. Assim como o megômetro, que vai medir resistências muito altas, que a gente chama de resistência de isolação, e assim como vai ter o micro-ohmímetro, que vai medir resistência de um cabo de descida de um para-raio, ou algo assim do tipo. Então, existe também vários tipos de ohmímetro. Inclusive, o teste de continuidade, que é aquele que você encosta no bipa, né? É um ohmímetro também. Ele mede a resistência. Ei, professor. Oi. A Enel também tem um aparelho que ela coloca na fiação de alta tensão, né, para verificar se ela está ligada antes de trabalhar com ela, né?
para medir, ele é tipo um testezinho, né? É um Assim, um testezão. aparelho, que eles Sim, levantam na vara, né? Daí ele vê, se ele apitar é porque está passando ainda a tensão lá, né? A alta perfeitamente. tensão, né? Porque tem manobra que não pode ser feita com o circuito energizado, né? Se tem corrente no circuito, a gente não pode manobrar, senão vai dar um arco elétrico. Tem que ter uma manobra, uma vara de manobra especial, acho que é Kurtark, Dark, não me falhou um pouquinho a memória agora, mas porque se eu abrir um circuito com carga, ele vai dar um arco elétrico. Mas sim, tem uma maneira de detectar a tensão, tá? Tem que constatar. Né? Quando vocês forem ver a subestação, aí vocês vão ver lá a dicas, né? Desenergizar, tirar a energia. Depois, isolar, deixar ninguém chegar perto. C, constatar. Opa, será que realmente não tem tensão? Não é só porque você desligou o disjuntor que não tem tensão, não. Você não sabe. Foi você que fez essa instalação? Então, depois de desligar, ainda tem que constatar. Lá, a subestação tem que aterrar tudo. Qualquer coisa vai direto para terra, não vai para você. E, por último, sinalizar. Então, é o que a gente chama de dicas. Mas não é para agora, não. Ó, aí nós temos ohmímetro, beleza? Vai medir a resistência. Tá. Aí vamos para a potência. Quando eu chego na potência, nós temos três. Professor, por que tem três potências? Load buster, exatamente. Load, que é, o Alessio colocou aqui, né? Load buster, né? Load, que é carga, e o burst lá, que vai ser. Mas também tem outro nome, acho que é Kurtak. Ele corta o arco, né? Corta arco de maneira preguiçosa de falar, cortar. Ou é dar. Enfim. Ó, potência ativa é a potência que faz trabalho útil. É a potência para aquecer, para comprimir um gás e deixar ele passando por serpentina para resfriar. É a potência de um motor, é a potência útil. Já a potência reativa, quando eu estou com alternada, ela surge quando tem dois tipos de cargas. A potência reativa ela vai surgir quando a gente encontra carga capacitiva e quando a gente encontra carga indutiva. Esses dois tipos de carga, carga capacitiva e carga indutiva, elas acabam drenando uma potência extra do sistema. Então, é a chamada potência reativa. Gente, geralmente, a gente tem, na grande maioria das cargas, a carga indutiva. Por quê? A carga indutiva, as três principais cargas indutivas, quais são? As três principais cargas indutivas são, a principal de todas, motor. É uma bobina, é um indutor? Carga indutiva. Outra carga indutiva, transformador. É bobina, tem motor? É bobina, aliás, transformador não tem motor. Alguns têm para poder fazer o sistema de resfriamento, mas tem bobina? Tem indutância. Então, motor, transformador e reator de lâmpada, essas lâmpadas de descarga, lâmpadas mais potentes aí. Nessas lâmpadas de LED não. Também tem, mas para dar uma diferença grande de reativo, tem que ser uma potência mais alta. Então, motor, transformador e reator são exemplos de cargas indutivas. O que é que significa? Que eles vão drenar, eles vão puxar da rede a potência ativa e a potência reativa. Ele puxa as duas. E a soma das duas é a potência aparente. Tá? Só que não é uma soma direta, não, tá? É uma soma vetorial. Mas, enfim, existe um aparelho que mede a potência ativa. Existe. O nome do aparelho que mede a potência ativa é um watímetro. Beleza? Watt, né? Watímetro. Beleza. Paulo Henrique perguntou: o que faz o transformador de corrente? Em qual momento ele é usado? A gente ainda vai ter essa aula, tá, Paulo Henrique, de TP e de TC, mas já adiantando, ele faz realmente o que o nome está dizendo. O transformador, ele ou eleva ou diminui a tensão à corrente.
Então, você imagina aí que eu tenho que medir uma corrente de 300 amperes. Rapaz, para passar 300 amperes em um instrumento, esse instrumento tem que ser, assim, robusto, né? Tem que ser robusto. Inclusive, o próprio alicate amperímetro, ele já é conhecido como um TC. Ele é um transformador de corrente. Que não passa por ele, através do campo é que ele faz a quantificação da corrente. Mas o TC, ele é isso. Ele pega uma corrente de valor elevado e transforma em uma corrente de menor valor. Para quê? Para poder eu medir. Como a relação de espiras pelas bobinas do transformador é uma constante, então eu consigo medir no lado de baixa corrente. A partir do baixa corrente, eu sei que está no alto. Então, o TC ele é isso, ele é um transformador de corrente, ou seja, ele vai reduzir a corrente para eu poder medir. Tá? Então, existem instrumentos que eu tenho que medir corrente. Por exemplo, um watímetro, que é um instrumento que mede potência, ele tem que medir ao mesmo tempo tensão e corrente. Então, eu tenho que ter um transformador de corrente, um TC, para acoplar aí no nosso watímetro. Só que o TC não é usado só em medição, não, tá? Ele também pode ser usado, o TC, para proteção. Eu quero alertar uma sobrecarga de corrente. Então, quando tem 6 amperes no amperímetro, é porque tem 400 amperes lá na linha. Não quero isso, então ativa a proteção. Então, o TC, o transformador de corrente, tem essa missão. Ele reduz a corrente mais proporcional à relação de espiras dele. Então, eu faço a medição no lado de baixo da corrente e, como eu sei a relação de espiras, eu sei quanto é que está passando lá no primário. Tá? Tanto o TC como o TP. O TP é transformador de potencial. Tem um L no final, tá? TP não é transformador de potência. É transformador de potencial, que é de tensão, tá? Então, vamos lá. Volta para cá. Watímetro mede potência ativa. E o que vai medir a potência reativa? É um nome um pouco estranho. Talvez alguns de vocês vão escutar a primeira vez, né? Mas o instrumento que mede potência reativa, o nome dele é VAR, né? VAR. É isso mesmo. É um varímetro. O varímetro, ele é um instrumento que vai medir potência reativa, tá? Já o que mede potência aparente não tem exclusivamente não, é tensão e corrente. Você vai pegar o que você leu no voltímetro, multiplicar pelo que você leu no amperímetro, tá? E o que mede frequência, ele muda um pouco a regra. Porque a regra aqui, em geral, está sendo o quê? Eu pego a unidade de medida, volt, ampere, ohm, e transformo no nome do instrumento. Voltímetro, amperímetro, ohmímetro. Quando eu vou para a frequência, se eu seguisse essa regra, teria que ser um hertzímetro, né? Hertzímetro, não sei nem como é que se escreveria isso aí. Hertzímetro, né? Ou então hertzímetro. Então, como é um nome muito estranho de falar, preferiram chamar de frequencímetro. Bem mais simples e acabou que ficou esse mesmo, tá? Quando eu tenho um capacitor, que é medido em farad, também não é faradímetro, é capacímetro. Então, à medida que a gente for avançando, a gente vai conhecendo aí essas particularidades, tá? Então, esses primeiros aqui, tensão, corrente, resistência e potência, você vai pegar a unidade de medida e vai transformar no nome do instrumento que faz essas medições, tá? Pessoal, oi, pergunta. Qual é a matéria que nós vamos ver sobre transformador? É subestação, é? Não, antes disso, vocês têm máquinas elétricas. Beleza. Metade transformador e metade motor. Aí vai ler modelo de transformador, aí tem ensaio vazio, ensaio... Beleza. Vai ser contigo, professor? Vai depender lá da escola, né? Aí a de transformador, a gente vai ver lá o caixinha de óleo, TAP, é isso? Isso aí mesmo. Estão bebendo água, é? Tá no banheiro aí, desliga o microfone. Deixa eu montar todo mundo aqui logo.
Tiago, sim, vocês vão ter comandos, vocês vão ter medidas, aliás, máquinas elétricas, subestação, sim, tá? Comandos já não é comigo, eu não mexo com comandos, não. Ok. Então, antes da gente ir para os instrumentos em si, vamos relembrar aqui essa parte de múltiplo e submúltiplo, né? Vocês lembram lá do colégio que tinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, né? Lá no colégio tinha isso aqui? Não lembro nem ter estudado só isso. Faz tempo, né? Mas olha como essa tabelinha aqui ajuda, ó. Significa o seguinte, ó. O quilômetro, ele equivale a 10 vezes o hectômetro. O hectômetro equivale a 10 vezes o decâmetro, né? Inclusive, gente, esse DA aqui, o deca, dá, né? Eu pensei que ele só seria aplicado aqui, mas ao estudar as normas da Enel, da antiga Coelce, né? Quando ele fala de esforço de poste, ele chama de Dan. Dan é o decanewton, ou seja, 10 newtons, né? Então, um Dan é 10 newtons. Então, eu pensei que a gente só usaria esse deca, decímetro, centímetro em comprimento, mas não, usaram em newton lá na NT001, que agora é ET124. Decanewton. Tá. Mas, enfim, isso aqui é só para a gente relembrar que tem essas multiplicações. Por exemplo, 1 quilômetro. 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros, que equivale a 100 decâmetros, que equivale a 1000 metros. Beleza? Então, é muito mais interessante, por exemplo, qual é a distância daqui para Sobral. Ao invés de eu falar, 220 mil quilômetros. Não, você fala 220 quilômetros, né? É isso mesmo, né? É mais, né? Acho que é mais. Uns 240 por aí daqui para Sobral, né? Por aí. Mas, enfim. Então, é interessante sim a gente conhecer esses múltiplos e submúltiplos, porque a gente usa bastante na elétrica, tá? Não esses, exceto o decanewton, né? Que realmente eu vi lá na tabela da Enel, que é o esforço do poste, esforço mínimo do poste, que é a tração que ele tem que suportar de X decanewtons lá, né? Mas, enfim, é essa aqui que a gente vai estar utilizando, tá? Como é que funciona essa tabelinha? Ó, vamos começar pelo meio. Pelo meio é a unidade. O quê? Uma unidade de medida. Esse 1 pode ser, por exemplo, 1 volt, pode ser, por exemplo, 1 ampere, pode ser 1 ohm, enfim, uma unidade de medida, tá? E aí já foram no Google lá olhar, né? Dá 260 quilômetros. Então, estou bem aí de leitura de cidade. Eu já fui muito para Sobral, eu sei as cidades, tudo que a gente passa. A gente passa na saída aqui da Calcaia, tem a Catuana, aí depois da Catuana vai para aquela entrada do Pentecoste, Croatá, aí depois do Croatá... São Luís do Não, Curu. antes do Croatá ainda tem São Luís do Curu. O Aí, Mirim. São Luís do Curu, do Croatá, aí vai para o Mirim. Aí do Mirim, se você quebrar para a direita, sai em Tapipoca. Se for direto, sai em Itapajé. Aí depois de Itapajé, Irauçuba. Aí depois, acho que já é Forquilha e Sobral. Acho que, se não me engano, são essas sequências de cidade aí. Mas, enfim. Já viajei muito pelo CEPEP, gente, dando aula. Dei muita aula dos interiores no final de semana. Tinha curso em Professor, Salgado, Camusim. Oi. moro aqui na Catuana, entrando 10 quilômetros aqui, Sítio Novo. Sítios Conhece? Novos. É, Onde fizeram aí uma usina solar, não foi? foi. Participou, tu? Hã? Participou aí da usina solar?
Não, o salário não cobriu não a oferta. Ah, Trabalho autônomo mesmo. mas era grande lá a usina, viu? Ou ver se concurso a gente entra lá na manutenção, né? Se Deus quiser. OIM, né? É bom que é pertinho de É. casa. É. Eu vi lá umas placas da Canádia, um cara de coisa lá, mas eu achei bem bacana. Eu fui lá também já, visitei lá, fiz uma visita com os meninos lá. Então, começando a montar as placas aqui. Ah, montaram não? Já vai operar, não? Ela? Não estão montando. Aí vai ter mais a 1 agora, vai ter a 2, a 3, a 4 e a 5. Tudo em sítios novos? Tudo aqui. Já tem a 1 e a 2. Aí vai ter mais 3 em outro terreno. Deus abençoe para dar muito emprego para nós. Ser bom isso aqui. Vamos Valeu. lá. Ó, então, a unidade é 1. Beleza. Quando a gente vai subindo, nós temos os múltiplos, que aqui, ó, gente, cuidado quando for escrever algum relatório, tá? Algum relatório para algum TCC, alguma coisa do tipo. Esse K de quilo, né? Só quilo é com que, mas esse K aqui, que representa o quilo, esse K tem que ser um K minúsculo, tá? Apesar daquele parecer um maiúsculo, mas na hora que vocês forem fazer aí o K de vocês, esse K, gente, ele tem que ser minúsculo, beleza? Não pode ser um K maiúsculo, não. K maiúsculo não é de quilo, tá? Todos os múltiplos, que são os valores acima, são com letras maiúsculas. Letras maiúsculas, exceto o K. O K é uma letra minúscula, tá? Esse caso de quilo é minúscula. E o que esse K significa? Significa 1000. Ou seja, eu vou estar multiplicando por 1000. E 1000 significa 10 elevado a 3. O que aqui significa? Se eu tenho, por exemplo, uma tensão de 13,8 kV. Então, 13,8 kV, esse K, esse quilo ali, ele manda multiplicar o valor 13,8 por 1000. Ou seja, na hora que você precisar digitar uma conta com isso aí, você vai digitar assim, ó, 13,8 e o K. O K manda multiplicar por 10 elevado a 3. Então, você vai botar vezes 10. Para elevar, geralmente na calculadora é o chapéu, né? 10 chapéu 3. Deixa eu mostrar aqui para vocês na minha calculadora aqui, ó. Aqui. Calculadorazinha padrão aqui, ó. 13,8K. Então, ó, 13,8. Aí o K. No lugar do K, você vai escrever vezes 10 chapéu, né? Para elevar, ó, chapéuzinho aqui, ó. Nem toda calculadora científica ou celular tem a tecla chapéu, tá? Quem tem um celular, depois abre a calculadora e bota no modo científico, vira-se de lado para ver se ela abre o modo científico. Se não tiver o chapéu, tá? Pode ter assim, ó, pode ter x e em cima elevado a y, pode ter essa teclazinha aqui, ó. Ou pode ter o contrário, y elevado a x. Depende aí do modelo do celular. Às vezes tem celular que tem assim, ó, x elevado a um quadradinho. Então, vai depender aí do modelo do celular. A grande maioria tem um chapéu. Esse chapéu manda elevar. Então, na hora que eu faço aqui, ó, chapéu, eu estou elevando o que está atrás dele, que é o 10, a potência que eu vou botar na frente. Como o K é 10 a 3, então eu vou elevar a 3. Ó. Aí isso aqui deu 13.800. Beleza? Então, 13,8 kV equivale a 13.800 volts. Tá? Ah, vamos pegar aqui outro exemplo. Vamos supor, estou aí com um parque eólico, que 2, 3 turbinas juntas lá estão gerando aproximadamente por mês aí por volta de 5 megawatts ou 5 megawatts. Esse mega já é maiúsculo, tá? E esse mega, vamos procurar ali na tabelinha aqui, ó, o mega, ele manda multiplicar, eu sei que tá ruim de ver, mas depois do 10 aqui tem um 6, 10 elevado a 6.
Então, o que é 5 mega? Simplesmente, você vem aqui e digita 5, do valor 5 mesmo, e o mega. Vezes 10, chapéu, aqui ele, ó, 6. Então, isso aqui é 5 mega. Porque, gente, você não pode esquecer do múltiplo e submúltiplo na hora de fazer uma conta. Não pode esquecer. Eles têm que fazer parte também. Então, 5 mega, ó, 5 milhões aqui, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, enfim, 5 milhões. Tá? Eu só poderia digitar logo 5 milhões? Poderia. Só que, às vezes, você vai fazer uma conta com vários números. Então, você vai digitando na calculadora com certo cuidado, é bem mais fácil. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Assim, o submúltiplo. O submúltiplo, ele é o contrário do múltiplo. Ao invés de você multiplicar, você vai dividir. Ou seja, indo para o múltiplo, se eu juntar 1000 unidades, eu faço 1 quilo. Se eu juntar 1000 quilos, eu faço 1 mega. Se eu juntar 1000 mega, é 1000 quilos, na verdade, né? Ah, outra coisa que eu acabei de errar também, fiz uma gafe aqui. É invariável. Tá? Quilo, não existe quilos. Esse casinho aqui de quilo, não existe quilovolt, é kilovolt, é invariável. Tá? Que nem mega, giga. Então, se eu juntar 1000 quilos, eu vou fazer 1 mega. Se eu juntar 1000 mega, eu vou fazer 1 giga. Se eu juntar 1000 giga, eu vou fazer 1 tera e assim sucessivamente. Aqui está escrito 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12, de 3 em 3. Tá? Aqui embaixo, ó, de 3 em 3 também, só que negativo. Tem um menos aqui pertinho do 3. Eu sei que está ruim de ver, mas tem um menos bem pequenininho ali. Tá? Então, esse 10 elevado a menos 3 significa que eu vou dividir por 1000. Ou seja, uma unidade equivale a 1000 mili. Então, se eu juntar 1000 milivolts, eu vou ter 1 volt. E o micro é descendo, agora ao contrário. Se eu juntar 1000 micro, eu faço 1 mili. Se eu juntar 1000 nano, eu faço 1 micro. E assim vai. Tá? Isso aqui provavelmente você já deve ter visto, eletricidade. Então, isso aqui é mais para uma revisão para cá. Vou apagar aqui essa resposta aqui. Vamos lá. Exercício aqui, ó. Qual o valor da tensão aplicada a um resistor de 10 kΩ submetido a uma corrente de 5 mA? Opa! Ele me deu aí... Ele quer o V. Ele quer o V. Ele me deu o R e o I. Então, uma dessas equações aí, do V, tem o R e o I junto. Está aqui o V, ó. Vamos procurar aqui. Aqui. Bem aqui, ó. V, R e I. Ou seja, V é igual a R vezes I. Então, a gente vai ter que multiplicar um valor pelo outro. Se eu multiplicar os 10K do quilo vezes o 0,5 mili, eu vou encontrar a resposta da corrente. Beleza? Gente, tome cuidado, porque na hora que você aplica uma lei de Ohm dessa, tem que olhar se tem múltiplo e submúltiplo. Que nem aqui, ó. Aqui, como eu vou multiplicar, eu posso digitar direto na calculadora. Por isso que eu prefiro, gente, usar calculadora, cara. O pessoal se esforçou tanto para fazer uma calculadora para você não usar. Né? Então, ó, como é que eu digito na calculadora isso aqui? Falei demais ali, peraí. Aqui, ó. 10K. O 10K, tá? O 10K é assim, eu boto 10 e o K manda multiplicar por 1000. Então, você bota vezes 10, chapéu 3. Aqui é 10K. Professor, você colocou o 10 duas vezes. Coloquei, porque aqui tem um 10, ó. O primeiro 10 que eu coloquei aqui é do 10 antes do K. E esse 10 a terceira é o K. O K virou 10 a terceira.
Vou pegar esse 10K e vou multiplicar por 0,5. Então, vou pegar esse resultado, multiplicar por 0,5 mili. Aí você vai lá na tabelinha. Lá na tabelinha, o mili, tá bem aqui, ó. O mili, ele é 10 a menos 3. Então, pega a científica e digita o mili 10 a menos 3. Vezes 10, chapéu menos 3. Ó. Ou seja, uma conta dessa aqui, ao invés de você passar de um por um aqui, o 10K é 10 mil, 0,5 mil é 0,0005. Em vez de você fazer passo a passo, cara, joga na calculadora, aperta igual, bicho. Seja feliz aí com a calculadora, dá 5 a resposta. Pronto. Isso aqui é igual a 5 volts, né? Que é a tensão, né? Qual a tensão aplicada? 5 volts. Beleza? Então, quando vocês pegarem essas questões, o quilo, o mili, etc., é só vocês substituírem direto na calculadora essa potência aqui, ó. Professor, como é que eu escrevo 10 elevado a 18? Tá aqui, ó. 10, chapéu, 18. Pronto, escreveu. Aí já precisou você escrever essa penca de zero aqui, o trabalho que me iria dar, né? Então, ao invés de escrever essa penca de zero, joga na calculadora 10 elevado a 18 e deu aqui. Tá? Tá bem pequenininho aqui. Deixa eu ver se eu dobro a tela aqui. Pronto. 1 vezes 10 elevado a 18. Que é justamente o hexa, né? Depois do tera tem o peta e tem o hexa. Beleza? Aqui, ó. Então, 10K. O 10K é 10 mil. 0,5 mili. 0,5 é 0,005, né? Aí quando eu multiplico, dá 5. Olha o trabalho que deu aqui para fazer isso aqui, ó. É muito melhor na calculadora, não? Eu prefiro. Eu, particularmente, todo mundo aí já tem um celular que tem uma calculadora científica. Se não tiver, vai na Play Store, Google Store, Apple Store, Leco Store, alguma coisa Store aí e baixa. Tá? É fácil. Né? Então, na científica, só digitei, ó, 10 vezes 10, chapéu 3, vezes 0,5, vezes 10, chapéu menos 3, ó. Tá bom. Tá bom. Outra aqui, ó. Qual o valor da tensão aplicada ao resistor de 1 mega submetido a uma corrente de 3 miliamperes? Então, ele me deu o R, me deu o I e quer o V. Mesma coisa. V é igual a R vezes I. Quanto é o R? O resistor é 1 mega. Então, ó, bota 1 mega aqui, ó. Não vai botar 1 milhão agora, não. Bota 1 mega só. Olha aí, graças a Deus, Felipe. Já tem com todo mundo aí. Boa. E o I? O I é 3 mil. Então, bota 3 mil. 3 Mzinho. Não precisa converter nada se você souber que esse mega é 10 a 6. É só você se lembrar que é sempre de 3 em 3. Olha aqui a tabelinha. É sempre de 3 em 3. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ó. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Então, é sempre de 3 em 3. Tá? E, ó, quilo, mega, gigatera. É só vocês lembrarem do computador, né? Nós tínhamos antigamente o disquete, né? Que era 1000 kilobytes, sei lá. Aí veio o CD, 700 mega. Aí veio o DVD, ou então HD de não sei quantos gigas. Agora já está em tera, né? Então, vai lembrando dessas evoluções. E aqui para baixo, mesma ideia. Só tem que lembrar das letrinhas aqui, ó. Mili, micro, nano e pico. Pelo menos até o mili e o micro, memorizem, tá? É utilizado bastante. E essa letrinha aqui do micro não é um U. Não é um U. Isso aqui é uma letra grega chamada Mi. Tá? Não parece um U. Inclusive, eu escrevo U porque não tem a letra Mi no teclado. Então, quando eu pego um capacitor em microfarad, eu boto UF. Mas porque o U parece um micro. Mas é uma letra grega chamada Mi. Então, vamos fazer lá a calculadorazinha.
Calculadora. Um mega, deixa eu resetar aqui a calculadora. 1 mega, bota 1, tá? Vezes o que é 1 mega? 10, chapéu, 6. Beleza. Vezes 3 mili. O que é 1 mili? 3, do 3, tá? Vezes 10, chapéu, menos 3. Pronto. Então, em vez de converter, lembra desses múltiplos e submúltiplos e jogue aí na calculadora do seu celular e aperte igual. 3.000. Então, 1 mega vezes 3 mil equivale a 3.000 volts. Ah, professor, eu estou no concurso e não posso usar calculadora. Tem uma dicasinha? Tem. Se você está no concurso, também tem uma dica. 1 mega, 1 vezes 10 elevado a 6. Deixa eu botar esse 6 aqui mais alto. 1 mili, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Vou botar aqui em cima. 6. E aqui menos 3. Aí, para você fazer isso aí, você vai multiplicar logo as potências de 10. Repete a potência e soma as bases. Ou repete a base e soma as potências. Então, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 3, você vai fazer assim, ó. 10 elevado a 6 menos 3. Ou seja, 10 elevado a 3. Então, ficou 1. Vai ficar 1. Vai aumentar. 1 vezes 10 elevado a 3 vezes 3. Ó. Ou seja, 3 vezes 1.000. 3.000. Professor, eu posso botar 3kV? Com certeza. Sem problema nenhum. Desde que esse K seja um K minúsculo. Nada de K maiúsculo, não. K minúsculo. Então, gente, vocês podem fazer na científica, podem fazer na mão. Para mim, o que importa é chegar no resultado. Tá? Ah, mas professor, isso aí serve para quê? Então, que aplicação? Aqui, ó. Qual o valor da queda de tensão em 5 quilômetros de um condutor de 4 milímetros? Exagerou. Temos aí 5 quilômetros emendando um fio no outro, de um cabo de 4 milímetros, com resistência de 4,9 ohms por quilômetro. E passam nele 10 amperes. Ou seja, eu tenho 5 quilômetros de cabo. E, pelo que está escrito aqui, em português, ó, 4,9 ohms por quilômetro. Então, 4,9 ohms por quilômetro. Então, 5 quilômetros vai ter quanto? É só multiplicar, né? Confere aí. Então, 5 vezes 4,9. Deixa eu puxar aqui a minha calculadora de novo. 5 vezes 5, 25, menos dá 24,5. Vamos fazer aqui. 5 vezes 4,9, 24,5. Então, essa é a resistência de 5 quilômetros de um cabo aí de 4 milímetros quadrados. Pessoal, entenderam essa conta que eu fiz aqui, gente? Entenderam essa conta que eu fiz aqui? Ó, pela questão, ó, é 4,9 ohms por quilômetro. Se o cabo tem 5 quilômetros de extensão,
e cada quilômetro é 4,9, é só multiplicar. Matemática básica, né? Ok, então essa é a resistência total do cabo. Qual é a corrente que passa nele? Questão disse que eram 10 amperes. Ok. E agora, como é que eu calculo a queda de tensão? Alguma dica? Olhando para cá. Professor, só disse que era fácil, professor, mas é fácil. Queda de tensão, gente, ela é de ohm. V é igual a R vezes I, não tem por onde correr, não. V vai ser igual. Quanto é o R? É 24,5. Quanto é o I? 10. Ou seja, 245 volts de queda de tensão. Então, obviamente, esse cabo aí de 4 milímetros não é um cabo que vai estar conduzindo aí 220 volts, não, tá? Porque vai derrubar tudo no meio do caminho, vai se perder tudinho. Ok? Então, uma aplicação prática, né? Não botou quilômetro aqui, mas acabou que nem surgiu o quilômetro, só para a gente pegar uma ideia aí da lei de Ohm. Entenderam, gente, essa questão? Uma pergunta sobre ela aqui? Não? Tá todo mundo quieto. Chega a dar medo. Tava bom demais para ser verdade. Vamos lá. Cara da internet? Cabrão. Tá filé, né? Show. Show. Agora aqui. Qual o valor da corrente sobre uma resistência de 200 kΩ submetida a uma tensão de 200 volts, né? Então, eu sei que vai dar 1, mas será que vai dar 1? Olha, ele quer achar o I. Deixa eu apagar aqui no bando aqui. Eu quero achar o I. Ué, apagou não. Apagou. De acordo aqui com a minha tabelinha, ó, aqui para baixo, ó, o I é o V dividido pelo R. V dividido pelo R. Beleza? Show. Então, o I vai ser igual a tensão 200 volts dividido por 200 quilômetros, então 200 K. Gente, daqui partiu calculadora, não tem como correr, não. Nem pense duas vezes, não. Como é que eu digito essa questão na calculadora? Como tem divisão, eu recomendo demais que você use parênteses, tanto na parte de cima da divisão, como na parte de baixo. Tá? Na parte de cima, nesse caso, particularmente, não precisa, mas eu vou colocar só para você ir se acostumando. Ok, então, ó, 200. Como tem divisão, ó, parênteses na parte de cima. 200. Né? Fecha, divide. Vamos abrir um parênteses para a parte de baixo. 200, mas tem um K. E esse K manda fazer o quê? Multiplicar por 10 elevado a 3. Pronto. Ó, deu 1. Nesse meu celular, nessa minha calculadora aqui, deu 1 vezes 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 não é um milho, não? É. Então, a minha resposta aqui é 1 milho. Professor, eu poderia colocar a resposta 1 vezes 10 a menos 3? Poderia. Poderia sim. Se você colocasse a resposta 1 vezes 10 a menos 3, está correto. 1 vezes 10 a menos 3 é igual a 1 milho. Beleza aí? Captaram a ideia? Bola.
Eita. Eita, agora exagerou. Quais os valores das correntes no primário e secundário em um transformador monofásico de 8 kVA com V1 igual a 200 e V2 igual a 120? Aqui eu fui bonzinho, já botei as fórmulas. Ó. O I1 é o seguinte, gente. O transformador, ele é assim, ó, ele tem uma bobina no lado, que eu vou chamar de primário, é uma bobina do outro, que eu vou chamar de secundário. Tá? E nesse transformador aqui, ele é de 8 kVA. 8 kVA é a potência nominal desse transformador. Ou seja, é 8 kVA no primário e 8 kVA no secundário. Só que no lado 1, que é o primário aqui, o lado 1, tem uma tensão de 2.000 volts. E o lado 2 tem uma tensão de 120. Aí ele quer saber qual vai ser a corrente que vai circular aqui, tanto no primário quanto no secundário, se eu estiver trabalhando com a potência toda. Ou seja, é só lei de, no caso aqui, lei de Joule, né? I é P sobre V, ó, potência sobre tensão. Mas vê se faz sentido. O S não é VA? Deixa eu botar aqui um tracinho aqui. Potência aparente é VA. Se eu dividir o VA pelo V, eu vou cortar o V com o V e vai sobrar quem? Sobra o A. Então, para passar de VA para amperes, basta dividir pela tensão. Só tomem um cuidado que no monofásico é direto. Quando for para o trifásico, vai entrar uma raiz de 3. Vai entrar uma raiz de 3. Tá? Então, vamos fazer aqui a questãozinha. Já está aqui, ó. Lado 1. Tá aqui. Ó, eu vou pegar o S que está em VA e dividir pela tensão. Quanto é o S? É 8 kVA. Então, eu boto 8 vezes 10 chapéu 3. Dividido pela tensão, que nesse caso aqui é, no V1 é 200. Perdão, 2.000. Pronto, a 4 amperes. Então, vai ter 4 amperes aqui no primário. Beleza? E no secundário? No secundário, gente, é só você, ao invés de dividir por 2.000, dividir por 120. Show? Aí vai dar 66,7 amperes arredondando. Show de bola. Como é, professor? Vai entrar 4 amperes e vai sair 66 amperes? Gente, é esse o objetivo do transformador. Ele pega uma tensão grande com a corrente pequena. Corrente pequena, fio fininho. Porém, a tensão é grande, então o fio tem que estar mais espaçado um do outro. Tá? E ele pega, esse transformador ele faz isso, ele pega a tensão que é grande, fica pequena, e a corrente que é pequena fica grande. Um acaba compensando o outro. Tá? Pessoal, entenderam essa questão? Não? Mais ou menos, professor. Depois a gente entende com o passar das aulas. É porque aqui é uma divisão direta. Ó, eu peguei os 8K e dividi por 2.000, por 2.000. Só que o 8K, ele vem com 8K, mas é só para você saber que esse K, ele é 8.000. 8.000 dividido por 2.000. 4. Mas, professor, por que o senhor está papagaiando tanto esse negócio, botando esse 10 à terceira? Porque nem sempre vai vir bonitinho assim as contas, não. Tá? Então, já estou acostumando a vocês, a quando vier esses quilos, esses milha, etc., você já digita direto na calculadora, que também dá certo.
Esse é o objetivo. Então, lado primário, 8.000 por 2.000, 4 amperes. Lado secundário, 8.000, quanto é a tensão no secundário? 120. Então, 8.000 dividido por 120, deixa eu fazer aqui de cabeça, dá 66,66667 amperes. Então, foi essa conta que eu fiz. Tá? Essa parte de botar 10 chapéu 3 na calculadora, é só para vocês terem uma outra opção de fazer quando aparecerem o quilo, o micro, esses valores aí de múltiplos e múltiplos, que às vezes atrapalha. Então, já estou dando uma outra opção, que era fazer aqui pela calculadora. Tá? Mas, professor, eu quero fazer sem usar não no braço mesmo. Pode? Claro que pode. O importante, gente, é chegar no resultado final. Por exemplo, vamos ver se vocês estão entendendo. Aqui, para encerrar a nossa aulinha de hoje. Ó. A mesma ideia tá, do tipo de questão. Ele quer saber a corrente no primário e no secundário do transformador, só que o transformador ele é trifásico. Por ele ser trifásico, a raiz de 3 entrou aqui junto com a tensão. Tá? E olha um dado interessante sobre as entradas aqui do transformador. Potência, 112,5 kVA. Tensão no primário, 13,8 kV. E a no secundário, 0,38 kV. 0,38 kV, gente, é o nosso famoso 380 volts. Show? Então, como é que faz essa? É só para ver se vocês estão bons de calculadora aí, ó. Corrente no primário vai ser... Vou pegar o 112,5 K e vou dividir por raiz de 3 vezes o V1, né? É 13,8 K. Olha como é interessante você primeiro colocar o K antes de sair colocando as multiplicações, ó. Olha como é legal isso aqui, ó. Professor, eu posso cortar esse K com esse outro K? Pode. Você pode cortar esse K com esse outro aqui, ó, sem problema. E fazer a conta direto. O que é que vai dar essa conta? Calculadora. De cima, 112,5 divide de baixo. Raiz de 3 vezes 13,8. Pessoal, e os Ks? Os Ks acabaram sendo cortados. Como é divisão, acabou cortando. Ó, então vai ter 4,7 amperes no primário. 4,7 amperes no primário. E no secundário? Mesma ideia. E 2. Potência 112,5 K dividido por raiz de 3 vezes 0,38, que é o nosso 380, né? Aí. Prontinho. Então, calculador aqui, ó, eu vou só mudar o 38, o 3,8, né? 3,8 agora vai virar 0,38. Pronto. Aí vai dar igual a 171 amperes aproximadamente. 171 amperes. Então, um transformador com potência de 112,5 kVA, uma potência nominal de um transformador qualquer, no lado primário dele vai entrar 5 amperes e no lado secundário dele vai sair 170 amperes, obviamente trabalhando com a potência toda. Captar aí. Gente, nosso objetivo não é já decorar essas contas como é que veio, não. Nosso objetivo é só ir se acostumando com a matemática de multiplicar, dividir, é como eu falei anteriormente.
Normalmente, essa disciplina ela vem antes da pré-dial. E com vocês fizeram um caso excepcional e veio depois. Tá? Então, se vocês tivessem visto essas contas antes da pré-dial, já abriria um pouco mais a mente de vocês. Mas já foi e deu certo e vai continuar dando certo. Pessoal, sobre essa questão aí, alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, vamos só ter que praticar bastante, né? Tranquilo, né? É só praticar, né? Nem tem a calculadora, cara. Não tenha vergonha de usar a calculadora, não. Tem gente, não, vamos usar a calculadora, não. Ah, rapaz, a calculadora tá aí para isso, vamos usar. Professor, Oi. eu tenho uma calculadora top aqui no meu celular, mas quando eu for, eu pedi para o senhor me dar 5 minutos de aula nela. É top a calculadora, mas não sei usar tudo, entendeu? Só ensinar esse exemplo. É só usar o parênteses e a potência, que é o chapéuzinho, só esses dois. O chapéuzinho não tem aqui, é X, Y, X, não sei o quê, eu não sei Mas qual quando é. eu aperto o XY, no display aparece o chapéuzinho, eu aposto. É, aparece. Pronto. Mesma coisa. É, Mesma pronto. coisa. Depois vocês tentam fazer de novo essas continhas aí, tá? Na calculadora de vocês, para ver se bate, tá? Acabei não tirando o print das telas, ó. Acabei não tirando os prints da tela. Não me lembrem quando eu faço os exercícios para tirar os prints, tá? Então, senhores, por hoje eu vou estar encerrando por aqui. Próxima aula, a gente já vai estar trabalhando com os instrumentos, tá? Já vai começar a ver voltímetro, característica, amperímetro e até alicate amperímetro, até wattio, se não me engano. Já vamos começar a trabalhar aí com os instrumentos, beleza? Professor, Valeu, GC Alt 230, né? Show de bola, deixa eu ver aqui se dá certo. Oi, pode falar. o senhor sabe dizer quantas matérias faltam ainda até terminar o curso? Cara, não sei te dizer, ó. Valeu, GC. Beleza. Onde é que a gente acha esses atalhos? Eu quero achar o atalho do ômega, GC, ó. Se eu soubesse o atalho do ômega, ia me ajudar tanto no atalho do ômega. Que aqui eu quero digitar algumas coisas, no teclado não aparece. Ué, cadê? Professor, mais uma coisa. Foi para falar. Pronto. Esse sistema da disciplina aí, da gente fazer só a revisão lá no final, acho que vai complicar, porque, exemplo, a disciplina que nós estamos fazendo, que estamos fazendo agora, rapaz, é 19 live para quando chegar no final tu lembrar de tudo, e eu acho que de semana em semana era melhor a gente ir aprendendo e refrescando. Acho que vai complicar, viu? A minha é 4 semanas só, é rapidinho, 8 aulas. Ah, é, né? Então, Sem mal pensar, já terminou. Beleza? Então, senhores, uma boa noite a todos. Até quinta-feira aí. Gessé, depois tu me dá aí, Gessé, a dica aí do micro. Beleza? Então, forte abraço aí. Vou encerrando aqui a reunião. E até quinta, se Deus quiser.